Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver vendo esse vídeo. Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, que agora vai começar. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo no qual, faz muito tempo que... Errei já. Ô, Torbi! Vai mostrar a bunda aí pra câmera não, rapaz. Vou parar. Essas pouca vergonha aí. Não, pra ver. Vai, dá licença. Vou ler. Bom, já faz um tempinho já que eu não pareço aqui, né? Faz um bom tempo mesmo. Tô tentando lembrar um pouco da liturgia que é gravar um vídeo, né? Mas o que não pode faltar, Não pode faltar é a Bíblia, né? E o café. Então, eu acho que eu tô indo nos trilhos certinho, né? Hoje, queridos, queria falar um pouco para vocês, um pouco de uma mensagem que já faz muito tempo, né? Que essa palavra me segue, né? E faz muito tempo que eu já tô nisso, né? Na minha vida, só que eu nunca pus isso em forma de escrita, em forma de vídeo, em forma de pregação, palavra, né? Sempre foi algo que eu carreguei mais como um lema ou um ditado, mas como realmente, né, um estilo de vida, né, que eu vou até explicar um pouco para vocês, um pouco sobre, que é o tema desse vídeo é Conhecereis a Verdade. O tema, né, ele é focado num versículo, tá? Mas fiquem tranquilos, tá? Eu não sou esse tipo de pessoa que vai pegar só um versículo aí e já tá bom. Não que esse versículo seja um versículo que a gente pode falar de vago, mas ele é um versículo muito complexo quando é lido, né, por completo, né, a história, mas ele em si tem uma mensagem muito forte, né? Mas o foco que eu queria trazer é sobre esse versículo, que é o quê? Por que ele é tão importante para mim, né? Mas antes, eu queria até perguntar para você, né, aí na sua casa, você pode até responder para mim nesse momento, que é: qual foi o primeiro versículo que você decorou na sua vida? Primeiro versículo assim que você olha e fala, se falasse assim, ó, fala um versículo para mim agora, que você tem ali, ó, na ponta da língua para falar, entendeu? Tem muitos, né, que são muito conhecidos, né, como João 3,16, né, que é acho que um dos mais, se não, né, o mais conhecido, né? Tem uns que briga bastante com ele, que é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nisso tem outros também, como Filipenses 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Josué 24:15, né, que é um versículo muito usado, principalmente em cultos da família e tudo mais, mas também é como um versículo no qual muitas famílias usam e tudo mais, que é um versículo muito importante, principalmente a parte final dele, que é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, eu acho, de verdade mesmo, né, eu acho que tem vários, né, que são muito conhecidos, mas eu acho que esse daqui é o que bate de frente com João 3,16 e talvez, né, mais usado, né, principalmente em todas as áreas aí e tudo. É aquele típico versículo que a gente coloca um carro, coloca na parede, coloca até no braço, dependendo, que é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu acredito que esse daí deve ser o mais, né? É aquele bem conhecido que todo mundo sabe, né? Só que esse versículo no qual eu vou falar aqui com vocês tá gravado na minha mente, eu acho que a vida inteira, né? Que é o primeiro que eu decorei na minha vida, né? Não decorei esses que eu falei pra você, mas esse eu decorei, que é: abram comigo primeiramente, né? Abra comigo, você tem que abrir, cara. Pega sua Bíblia aí, cara. Se você não tá com sua Bíblia, pode abrir rapidinho aí no YouTube, no seu aplicativo aí, rapidinho, tá? João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, esse versículo, gente, eu vou ler, tá? Depois explicar um pouquinho mais para vocês
a complexidade do João 8, tá? Mas explicando um pouquinho do porquê desse versículo, do porquê de trazendo essa mensagem para vocês. A vida inteira esse versículo sempre foi muito importante para mim, muito usado na minha vida, principalmente, né? Eu quero agradecer a minha mãe, que sempre falava muito na minha cabeça sobre esse versículo, sobre isso daí. É claro, um pouquinho diferente da mensagem que eu vou trazer para vocês, mas faz muito sentido também. A minha mãe, né, como acredito que várias mães ou pessoas, né, responsáveis que conhecem realmente vocês, mãe, pai, vovó, aquele que cuida de você, sabe realmente muito sobre você. A minha mãe, ela tem a capacidade de saber quando eu tô mentindo, né? Então, ela não apelava do tipo, não mente pra mãe, né? Ela falava, não mente. Você pode mentir pra mim, mas pra Deus você não mente. E aí ela sempre usava, ó, conhecereis a verdade vos libertará. A minha mãe, ela sempre pegou bem na ferida, mas usando a palavra de Deus, né? E eu decorei. Por muito tempo sempre foi isso, né? E eu sempre, quando eu penso, é claro, né? Acabei mentindo várias vezes, já acabei fazendo coisas erradas várias vezes. Mas muitas das vezes, toda vez que eu fazia alguma coisa errada e deixava de fazer, ou até quando eu fazia e eu sabia, eu lembrava, né, que isso aqui que eu tô fazendo é uma mentira, o que eu tô fazendo aqui é errado, entendeu? Então, eu conheço a verdade, mas eu não vivia a verdade, não fazia a verdade, não cumpria a verdade, então eu caí em algo, armadilha de algo, fazia uma coisa errada de algo, então, né, não estava liberto, estava preso na mentira, no meu erro, entendeu? E nisso, né, a vida inteira, esse versículo sempre foi uma coisa muito na minha vida, muito em tudo que eu fazia. Ao ponto de que hoje, né, eu, nas coisas que pratico, nas coisas que faço, essa é uma das coisas mais fundamentais da nossa vida, que é viver a verdade. O versículo 8 de João, ele está contando muito sobre o momento que os fariseus estão tentando armar uma jogada contra Jesus, né? Que começa quando eles levam a mulher adúltera para ele e tudo mais, e tentam fazer algumas jogadas, algumas perguntas meio chatas de se responder e tudo mais, para cima de Jesus. Mas, né, vai passando aqui todas as mensagens e tudo mais, e aí chega nessa parte, né, do João 8:32. Só que tem algo além dessa parte, né, desse versículo que fica do 32. Mas o 31, ele frisa algo muito importante. Ele fala algo muito importante que é: então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que isso quer dizer? Quando a gente vive a verdadeira vida com Cristo, a gente vive no conhecimento da verdade, a gente se torna discípulo de Jesus. O que quer dizer? Quando Jesus depois ele fala, conhecereis a verdade. Ele é a verdade, sabe? Então, muitas coisas que nós estamos aprisionados na nossa vida é porque nós somos ignorantes ao ponto de não querer conhecer a verdadeira verdade, mas ficar na nossa burrice espiritual, vamos assim dizer. Quando Jesus ele está falando sobre isso, de que, olha, eu sou a verdade. Aquilo que eu falo é verdade. Então, se vocês conhecerem a verdade, se vocês ouvirem a verdade, vocês serão libertos, vocês terão um caminho. Então, hoje eu queria falar muito sobre isso com vocês, sabe? Porque quando a gente vive a verdade, cara, a gente é realmente transformado, sabe? Os nossos caminhos são transformados, o nosso estilo de vida é transformado, o nosso caráter é transformado, sabe? Antes nós vivemos presos no pecado, vivemos presos na ilusão do diabo, nós vivemos presos nas nossas próprias vontades, sabe? E fugimos da verdadeira verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. Os fariseus, parece que eles têm uma convicção tão grande do que eles estão falando, né? Eles têm tanta certeza nas coisas que eles acreditam, que eles estão tão cheios de coisa na mente que eles não estão entendendo o que Jesus está falando. Então Jesus está literalmente explicando a lei, está explicando as escrituras, está explicando tudo para eles, e eles acham que a revelação que eles tiveram deles mesmos é verdadeira. A revelação do que eles estiveram ali lendo
é o que supre a verdadeira história, o verdadeiro significado do que Jesus está falando. E não é. Jesus ele veio ali para explicar, ensinar e botar em prática, sabe? Ele se fez servo para mostrar para a gente, sabe? E é muito doido quando você lê. Se você tiver essa oportunidade, leia o capítulo inteiro, né? Leia a Bíblia inteira, por favor. Mas, se você tiver um tempo, leia com muita atenção, né? O capítulo 8 de João, que vocês vão ver o nível que os fariseus estão para debater e tentar contrariar Jesus, sabe? Jesus explicando que quem vê ele vê ao Pai, sabe? E eles falam, quem que é o seu pai? Sabe? Nosso pai é Abraão. Do versículo 37 até o 40 ali mais ou menos, né, os fariseus estão dizendo, não, mas meu pai é Abraão, nosso pai é Abraão e tudo mais. E Jesus ele solta aquela frase ali, aquela farpadinha bem de leve, só para dar uma irritadinha bem de leve. Então contestaram Jesus dizendo, Abraão é o nosso pai. Mas Jesus os corrigiu, se vocês fossem filhos de Abraão, vos fareis obras de Abraão. Mas ao contrário, agora procurais matar a mim, o homem que vós tem declarado a verdade, a qual ouviu de Deus. Abraão não procedeu assim. E logo depois, é muita loucura também, que depois eles falam, né, que nós fazemos as obras do vosso pai, que o nosso pai é Deus, né, não nascemos de fornicação nem nada. E depois Jesus ainda fala, se Deus fosse o vosso pai, vocês me amariam, pois eu procedo de Deus e eu estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Sabe, Jesus está ali mostrando para eles, olha, eu sei, sabe? Eu sou aquele que Deus enviou para falar com vocês, para ensinar vocês. Só que vocês estão tão aí com a cabeça de vocês, estão tão nas coisas que vocês acham que acreditam, que vocês não estão entendendo que eu sou aquele que foi prometido. Sabe? Porque conhecereis a verdade vos libertará. Eles tinham uma ilusão de quem seria o Messias, o Cristo, que quando o Cristo pisou nessa terra, eles não o aceitaram, não quiseram. Falaram que ele era até um demônio, né? Vários versículos mostram, não é. Nós, queridos, levando para nós, quem você acha que é Jesus? Que verdade você vive? Que verdade que você acha que você está vivendo? Logo depois, o próprio Jesus ele fala sobre a mentira. Quem é o pai da mentira? Tem certeza que a verdade que vocês estão vivendo atualmente é a verdade de Cristo Jesus? Tem certeza que a verdade no qual vocês estão dedicando é a verdade de Cristo Jesus? Porque senão, queridos, não passam de mentira. Não passa de caminho falso. João 8,44 vai dizer, vocês pertencem ao vosso pai, o diabo, e querem realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que ele é próprio, do que ele próprio é, pois é um mentiroso e é o pai da mentira. Sabe, quando na época eu liderava jovens, eu falava muito com eles algo que a gente, é claro, no dia a gente fala e no outro dia Deus ele testa a gente. E era que o diabo ele não é burro, ele não é o pai da mentira por apelidinho carinhoso que colocaram nele. Ele realmente é mentiroso, ele realmente é maligno. Se vocês não estiverem prestando atenção no que vocês estão vivendo, vocês estão caindo em mentiras dele. O diabo ele não cria, ele faz uma cópia. Mas uma cópia frajuda que engana. Sabe, se a gente pegar dois tênis, um que é o original realmente da Nike e o outro que é um original falsificado e colocar um perto do outro, talvez na hora a gente não vai saber qual que é o original e qual que não é. Só realmente entendendo de tênis, sabendo realmente de tênis e tudo mais, e até pegando o tênis, que a gente vai saber se é verdade ou é mentira. Sabe? E a mesma coisa é os caminhos do Senhor. Sabe, o diabo ele quer criar umas ilusões para poder fazer a gente se afastar de Jesus. Ele quer criar atalhos,
para que a gente saia dos caminhos de Jesus, sabe? Ele não cria, sabe? Jesus, né, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe, o diabo ele faz uma cópia tão barata, só que na verdade ele é o atalho que leva para a morte. Ele é o atalho de mentira que leva para a morte. Sabe? É muito louco parar para pensar que talvez a gente está tão ignorante nas coisas de Deus que a gente fica na armadilha, fica na mentira. Sabe? Por isso, queridos, abre os seus olhos. Sabe? Os fariseus achavam que estavam vivendo os caminhos do Senhor, mas eles estavam apenas presos no seu próprio orgulho, na própria realidade que eles criaram, e não estavam com os corações abertos para deixar os caminhos que Jesus está trilhando para eles, está mostrando para eles, serem o caminho de vida deles, sabe? E nisso, sabe, se caso hoje você está vivendo caminhos errados, saiba que Jesus ele está ali. Ele está ali, ele está disposto a te ajudar, a te levar para os caminhos certos. Sabe, se talvez você não sabe se você está ou não no caminho certo, mesmo indo na igreja, mesmo estando em cargos, mesmo estando nas coisas, avalie-se, sabe? Vê como você está, lê as escrituras, se for preciso, lê livros que levam você mais próximo de Deus. Conversa com pessoas que você vê que são melhores que você até, para te ajudar a aproximar de Jesus, sabe? Mas se aprofunda, não fique estagnado no que você sabe, sabe? Não fique estagnado nas coisas que você acredita apenas, nas coisas que você, já sei, tá bom, e é isso, não preciso mais estudar, eu já sei, o que o pastor fala de domingo é isso e tá bom, o que o líder fala de semana aí tá bom, e é isso, só tem que cumprir minha tabela aqui, já era. Não, sabe? Conhecereis a verdade, vivereis na verdade, que ela vai nos libertar. A verdade é Cristo Jesus. Então, sabe, não se estagne no que você está agora. Viva o mais profundo do amor, viva do mais profundo da verdade de Cristo Jesus. Sabe, a gente nunca vai saber tudo, mas tenha fome, tenha sede de Jesus, sabe? Porque o Pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então, queira ser achado por Jesus. Bom, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, sabe? Faz muito tempo que eu não gravo um vídeo, não venho aqui, né, conversar com vocês, passar uma mensagem para vocês. E nós estamos aqui, né, juntos nesse propósito de estar falando mais sobre Jesus. Mas eu agradeço de verdade você ter assistido daqui. Peço para você que você possa dar o like, compartilhe para seus amigos, suas amigas, seus parentes, manda no grupo da igreja. Aí, se caso Deus falou algo com você, deixa aqui nos comentários. Aqui tá o meu Instagram, se você puder, me segue lá, tá? Que de vez em quando eu mexo lá, estou tentando ser um pouco mais ativo na minha rede social. Fica no meu Instagram, que eu estarei notificando vocês sobre possíveis próximos vídeos, algumas coisas que nós vamos estar interagindo lá. Se caso Deus falou alguma coisa com você, mande uma mensagem. E é isso. Tamo junto, que Deus abençoe grandemente e é nóis!